Bom, pessoal, então, de novo, é com muito prazer que a gente recebe mais uma palestra na nossa FM desse semestre. E essa palestra de hoje ela é especial porque ela fala sobre os experimentos mais interessantes ou talvez mais complexos que nós temos hoje no mundo, né? E o Davi faz parte desses experimentos. O Davi fez graduação aqui na Universidade de Campinas, na Unicamp, depois fez o mestrado aqui também, e o doutorado, né? E depois saiu para o exterior e ficou um bom tempo no LHC, e hoje atua fortemente com a colaboração com o pessoal do LHC, né? E uma das ideias de chamar o Davi é justamente mostrar a grandiosidade do experimento e como é que eles conseguem se gerenciar entre si, né? É algo que é muito interessante. Ele é do editorial board desses experimentos, então ele está junto das pessoas que tomam as decisões de como os experimentos devem andar ou devem caminhar, né? Então, eu acho ter a visão dele sobre isso, eu acho que é muito importante, apesar de ser diretamente relacionado com a licenciatura, eu acho que é muito importante porque te dá uma visão bem interessante de uma colaboração muito grande. Então, acho que isso na licenciatura vai ser usado depois do final, tá bom? Então, Davi, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, né, de ter falado para a gente, e a palavra é toda sua, a gente fica aqui na escuta, tá bom? Obrigado. Obrigado a você, Thiago. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras generosas aí. Eu espero fazer jus a tudo que você falou aí. Bom, pessoal, então, boa noite para todos vocês. Eu estou aqui, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou um cara que se empolga facilmente a respeito do meu trabalho, então eu espero que eu consiga passar também um pouco dessa ideia para vocês, tá? Então, o título da minha apresentação de hoje é A Matéria em Condições Extremas, estudando colisões de íons pesados no LHC. E eu quero tentar explicar para vocês por que a gente faz isso, qual que é a ideia por trás disso, qual que é a física que nós queremos estudar, e eu também quero explicar um pouco para vocês sobre como isso é feito. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso funcionar. Então, essa apresentação agora, eu dividi em dois pedaços, tá? Então, a primeira parte vai ser a respeito da física de altas energias, que a gente faz na LHC, o maior colisor de hadrons do mundo, o maior acelerador do mundo no momento, e por que a gente está tão interessado em colisões nucleares, e o que isso tem a ver com matéria em condições extremas. Eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre a física, o que é que a gente está fazendo, e por que a gente faz, e o que a gente quer aprender. Tá? E a segunda parte, que eu acho que é uma coisa que as pessoas podem ter de dúvida, então eu trago aqui também até para vocês terem um pouco de ideia de como isso funciona, eu queria falar com vocês um pouco sobre como nós trabalhamos dentro de uma colaboração num dos grandes aceleradores que existem no mundo no momento. Tá? Então a segunda parte da minha apresentação vai ser dedicada um pouco a isso. Eu trabalho numa colaboração onde tem mais de 1000 autores. Como que isso funciona? É uma coisa meio louca, mas não tão louca assim, espero que eu convença vocês disso, se você for olhar o jeito que isso é feito, tá? Então, essa é a minha apresentação, só confirmem para mim, vocês conseguem ver meu mouse? Sim, a gente consegue ver o mouse, sim. Tá, obrigado. Então, indo para a nossa primeira parte, o que eu queria falar para começar tá bom, o que tem a ver colisões de íons pesados com matéria em condições extremas? E por que a gente quer estudar isso? Então, vou falar um pouquinho aqui a respeito da física de altas energias e de colisões de íons pesados especificamente. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso entender como que a matéria funciona, como que eu consigo entender interações fundamentais no nosso universo. Então, para isso, a gente tem um modelo que teve muito sucesso, que é o chamado modelo padrão, que vocês já devem ter ouvido falar, e o modelo padrão te diz do que as coisas são feitas, então ele te diz o que são os constituintes da matéria e como elas interagem entre si. Primeira coisa são os constituintes, e a gente sabe que toda a matéria que a gente vê por aí é uma matéria composta de elementos mais elementares, né, de objetos mais elementares, e esses objetos mais elementares, até onde a gente sabe no momento de hoje, são quarks, que são esses 6 sujeitos aqui em cima, então tem quark up, down, strange, charm, bottom e top, são 6 partículas constituintes, e você tem também 6 leptons, que são esses caras que estão mais para baixo nessa escadinha aqui, tá? A matéria usual é essencialmente composta por elétrons, que estão aqui, o elétron é um lepton, e uma composição desses dois quarks que estão verdes aqui.
O resto a gente também vai observar, mas você precisa de alguma interação para ver eles, tá? Então essas são suas peças de Lego com as quais você consegue brincar de construir o universo ao nosso redor, e você entende, a gente entende hoje também, pelo modelo padrão, que a gente não pode construir o que a gente quiser. A gente pode ficar combinando quarks, especificamente, que combinam a matéria que dá no nosso núcleo de um íon que a gente vai colidir, seguindo apenas algumas regras específicas. E as regras são as seguintes: olha, eu posso combinar quarks de certas formas que te deem uma carga neutra de cor. Então o que a gente sabe é o seguinte: cada quark pode carregar uma carga que a qual a gente atribui uma cor. Então ela pode ser verde, azul ou vermelho, ou também anti-vermelho, anti-verde e anti-azul. Então isso aqui acaba dando ciano, magenta e amarelo. E o que a gente sabe é que essa carga de cor se combina de forma aditiva, pensa como se luz estivesse se combinando, e você só pode construir combinações desses 6 quarks aqui se a combinação for, no final das contas, neutra em cor. Então o que eu posso fazer? Posso pegar azul, verde e vermelho e construir com 3 quarks, cada um com uma dessas cores, aquilo que a gente chama de um baryon, 3 quarks. Ou eu posso pegar um vermelho e um antivermelho, e o antivermelho a gente carrega para uma partícula que é antiquark, existem antipartículas correspondentes a essas partículas também, e aí a gente forma um meson, que daí é, digamos, o vermelho e o antivermelho, que é o ciano. Então, o que acontece? A gente tem esses constituintes para brincar de construir objetos no nosso universo, e a gente só pode fazer isso seguindo essas regras. A gente pode encontrar baryons com 3 quarks ou mesons com 2 quarks. Na verdade, um quark e um antiquark que carrega uma anticor, então por isso que é antivermelho aqui. Então isso aqui são os constituintes. Com isso eu sei como é que eu faço para combinar partículas. Mas além disso, eu falei para vocês que o modelo padrão tem também passa para você também a teoria de como esses elementos interagem entre si. Então a gente fala das interações da matéria. Então a gente tem 3 interações básicas no modelo padrão: a interação eletromagnética. Tiago? Não, desculpa, é que eu achei engraçado o quadrinho, mas foi muito bom. Ah, tá. Eu vou chegar no cara levando a maçã na cabeça ainda. Então a gente tem 3 interações base aqui da nosso modelo padrão. Tem a eletromagnética, que é aquela que você já está meio que acostumada, que é o que acontece quando você tem carga elétrica envolvida, tá? Isso aqui é uma coisa já conhecida. Tem uma força que a gente chama de força fraca, na realidade, bom, eletrofraca, se você fizer uma complicação ali na teoria. Essa é menos familiar para você, mas se você quiser saber onde que ela aparece, por exemplo, quando você tem decaimento de elementos radioativos, tipo urânio, coisa assim. E tem uma força forte, porque, enfim, físico não tem muita imaginação, então uma força é fraca, a outra é forte, você dá o nome para essas coisas desse jeito mesmo, pronto. Essa força forte, se você já viu ali Física 4, coisa assim, você vai saber que essa força forte é aquilo que mantém o núcleo dos nossos átomos colado e, mais especificamente também, mantém os quarks colados entre si para formar prótons e nêutrons e assim por diante. Tá? Então, isso é o que mantém o núcleo coeso. E essa força é, como diz o nome, bastante forte. Ela é essencialmente aquilo que acontece entre quarks e gluons, que são aqueles constituintes dos núcleos que eu falei para vocês agora há pouco. Essas são as 3 forças base, mas se você pensar um pouquinho a respeito dessas 3 forças, está faltando gravidade. Isso realmente está faltando no modelo padrão. Se você entender como que você deve descrever a gravidade dentro desse contexto grande das outras forças que você tem, você provavelmente vai ganhar uma viagem para Estocolmo porque você ganhou o prêmio Nobel. A gente não sabe como encaixar a gravidade dentro de uma teoria na qual a gente tem partículas. Tá? Então, beleza. Com isso a gente entende o mundo, enfim, é complicado fazer contas com isso, mas essas são as ideias básicas, e aí a gente entende, bom, o que acontece na situação normal quando eu vou lá e junto um monte de quarks? Acontece que eu tenho aquilo que eu chamo de confinamento. Então, se você pegar uma lupa e olhar bem de perto o núcleo de um átomo, você vai ver prótons e nêutrons, e se você olhar ainda mais de perto, você vai ver que esses prótons e nêutrons são compostos de quarks, 3 quarks cada. Então você vê vermelho, azul e verde, e aí cada um desses pacotinhos de 3 quarks está acompanhado por outros pacotes de 3 quarks, e esse que forma o seu núcleo cheio de prótons e nêutrons. Só que existe esse negócio de que quarks estão confinados. O que isso quer dizer? Eu nunca vou observar um quark isolado, eu só vou observar o quark quando ele está dentro desse pacotinho de 3 quarks, ou 2 quarks se fosse um meson, mas no seu núcleo é só 3.
Se eu, na realidade, pegar um quark numa mão e outro quark na outra mão e tentar afastar eles, o que vai acontecer é que eu vou encontrar uma resistência. Se você tentar enxergar isso como um potencial, do jeito que você faz na mecânica clássica, você vai ver um potencial que cresce do tipo K vezes R, potencial de mola. Isso quer dizer que se você quer afastar um quark de outro quark cada vez mais e mais, você precisa fornecer cada vez mais e mais energia. E, na realidade, na física de partículas, quando você tem energia suficiente, lá em cima aqui, acontece que você pode começar a criar outras partículas. Então, você começa a afastar um quark de outro quark, eis que você cria um par de quarks e antiquarks nas suas duas mãos, quando você está afastando esses dois sujeitos, e você acaba com dois mesons. Você acaba, de novo, com dois pacotes bem definidos de quarks que têm combinação de cor branca. Essa é a situação que a gente chama de confinamento, isso que acontece sem titubear dentro do seu núcleo de alguma coisa, tipo ferro, carbono e assim por diante. Seus quarks estão lá, sim, mas eles não são os graus de liberdade fundamentais, eles estão sempre empacotados em prótons e nêutrons. Aí eu te dou uma outra ideia. E se acontecer que eu aperte esse seu núcleo tanto, mas tanto, que esses seus quarks passam a estar tão próximos uns dos outros que não dá para mais distinguir esses pacotes de quarks e gluons que estão ali. Quer dizer, tenho 3 quarks, próton. Tenho 3 quarks, próton vizinho. Se eu aproximar eles o suficiente, o que vai acontecer vai ser que o limiar ali, o fato de que está empacotado, não vai fazer mais diferença. Então, se eu aumento muito a densidade, vai acontecer que eu não posso mais falar dos meus prótons e nêutrons estarem confinados, quer dizer, dos meus quarks estarem confinados em prótons e nêutrons, e aí vai acontecer o que eu chamo de um plasma de quarks e gluons. Quer dizer, eu vou ter derretido esses meus pacotinhos, eu vou ter derretido os meus prótons e os meus nêutrons, e eu vou falar de um volume que é apreciável, o tamanho de um núcleo ali, através do qual, se você quiser, você pode transportar os quarks como se eles fossem livres. Por quê? Se você pega e puxa um quark e distancia ele do outro, ele vai enxergar um potencial que não mais cresce do jeito que crescia antes, ele agora passa a ser mais constante. Eu posso transitar pelo volume inteiro, eu posso pegar um quark aqui embaixo, levar ele lá para cima e está tudo em ordem. Como se ele estivesse livre nesse volume. Então agora eu posso falar de alguma coisa que é um plasma de quarks e gluons. Então, isso é a situação, essa é a condição extrema da matéria que a gente quer estudar no nosso experimento Alice do LHC, que eu já vou falar já para vocês. Tá? Por que isso é interessante? Você pode me perguntar. Olha, uma das coisas que faz isso ser excepcionalmente interessante é que a gente entende que no início do nosso universo, a gente entende que o universo começou a partir de um Big Bang, se você acreditar nessa teoria, e aí o Big Bang teve uma densidade de energia que era tão alta, mas tão alta, que no comecinho tem que ter tido um quark gluon plasma logo no começo. Não dava para... O universo estava quente demais para poder falar de prótons e nêutrons. Os quarks estavam num meio ali com tanta energia e com tanta densidade que eles podiam transitar livremente. Então, a gente imagina que deve ter tido um quark gluon plasma logo lá no início. Porém, se o universo, então, continuou se expandindo, e foi o que ele fez até onde a gente entende, chega uma hora que ele se expande e se resfria, e isso acaba dando um gás de hadrons. Então, agora eu posso falar, opa, beleza, então agora eu começo a empacotar quarks em prótons, quarks em nêutrons, e beleza, eu posso falar de prótons e nêutrons, ainda não posso falar de uma coisa que nem ferro, que é um negócio complicado, onde eu juntei um monte de prótons e nêutrons, mas eu posso falar, talvez, em construir hélio, alguma coisa assim, que já é uma coisa pequenininha que eu consegui juntar. O universo se expande cada vez mais, em algum momento eu começo a poder falar, opa, beleza, eu posso começar a construir núcleos maiores, mas eu ainda não consigo juntar eletrosferas, porque a temperatura ainda é muito alta para eu ter eletrosferas acopladas aos meus núcleos, só que depois de um certo tempo isso acaba sendo verdade, você consegue ter uma temperatura baixa o suficiente para você ter eletrosferas bem formadas, e eis que você tem átomos bonitinhos do jeito que a gente está acostumado a ver, quer dizer, do jeito que a gente imagina eles com um núcleo e um monte de elétrons ao redor, e isso que leva a gente ao universo de hoje. Temperatura do universo ali, 2,7 Kelvin, beleza, vai dar pra gente falar de átomos, tá? Agora, como é que eu posso então imaginar como é que eu faço esse quark gluon plasma? Eu imagino que eu tenho ele no Big Bang, mas o Big Bang é um negócio meio inconveniente. Mas será que eu posso inverter, eu vou pular isso aqui, posso inverter esse passo que eu fiz aqui de expandir o Big Bang e criar uma situação com altíssima densidade de energia no qual eu tenho um plasma? Eu posso. E o jeito de eu fazer isso no laboratório é fazer uma colisão de íons pesados. Então eu jogo alguma coisa tipo chumbo
com chumbo, simplesmente porque tem um monte de prótons e nêutrons dentro de chumbo, um contra o outro, com uma energia autossuficiente, e o que a gente entende é que eu vou, nessa região de interação, eu colidi dois núcleos aqui, vai ter tanta energia depositada que eu vou poder falar de alguma coisa que é um plasma de quarks e gluons durante a interação entre os prótons e nêutrons. Na verdade, quando você interage esses caras aqui, o fato de que existem prótons e nêutrons quase que não importa, porque a energia de ligação deles é muito pequena. Na verdade, realmente, você tem que pensar nos quarks batendo contra os quarks, porque a energia que a gente vai fazer isso é altíssima. E se a gente conseguir garantir essa energia, a gente tem condições para gerar um quark-gluon plasma no laboratório. A gente precisa só de pressão para que a gente consiga fazer isso, e aí a gente aquece o sistema, só que a gente faz isso com um acelerador para dar origem a esse quark-gluon plasma. E o interessante é que quando a gente tem esse quark-gluon plasma, vai se repetir tudo aquilo que a gente imagina que aconteceu no universo no início dos tempos. Quer dizer, esse quark-gluon plasma vai se expandir de alguma forma, vai transformar-se em prótons e nêutrons e pronto, você vai observar essa situação final. Mas vai ter uma transição entre um plasma, essa sopa de quarks e gluons, e próton e nêutron, que é aquele bom e velho que a gente já conhece, aquelas partículas boas e velhas que a gente já conhece. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou só mostrar, então, algumas... a teoria de fato, esse negócio vai longe, o jeito da gente entender o que acontece vai muito longe, mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho a respeito de algumas animações que te passam ideias relevantes sobre o que vai acontecer. Então, veja, isso aqui tá parado, mas eu já vou dar play no vídeo, são dois núcleos de chumbo que vão colidir. Eles parecem panquecas. Por quê? Porque se você lembra da lei de relatividade, coisas que estão viajando numa velocidade muito alta sofrem contração de comprimentos. Então esse cara aí é achatado. Por quê? Porque a gente joga eles um contra o outro com uma velocidade altíssima. Além disso, eles são panquecas brancas. Por quê? Porque eles são constituídos de prótons e nêutrons que são combinações de quarks e gluons, que são neutras de cor. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou lá e vou colidi-los. Eu não sei quão bom vai ficar o streaming. Não sei se ficar muito ruim, vocês me falam. Mas o que aconteceu nesse vídeo? Eu colidi e por um breve instante de tempo, que provavelmente quase não dá para ver, ainda mais por causa do momento aqui, eu vou voltar. Por um breve instante de tempo, aqui, se você olhar esse quadro aqui, você vai ver que existem bolinhas que são verde, azul e vermelho. Então esse breve instante de tempo é um breve instante de tempo no qual eu posso falar, opa, quarks e gluons estão fazendo uma salada ali. Logo depois, o sistema vai se expandir, e no momento em que ele se expande, começa a sumir tudo isso, e aí você está na confusão. Por quê? Você só vai ver o produto final, e o produto final é um monte de cara branco. Por quê? São só prótons, nêutrons e coisas desse tipo, que são combinações brancas de quarks e gluons. Então, um dos desafios do que a gente tem na nossa área, que já dá para sacar nessa animação, é, puxa, eu vou ver toda essa salada final, mas o que eu quero realmente saber é essa interação inicial aqui, que eu tenho um monte de caras coloridos, eu quero entender como que foi essa interação inicial. Tá? Então é uma coisa muito indireta. Então vamos lá, vamos pensar um pouco mais a respeito de como a gente pode modelar a interação. Isso é importante porque eu vou querer mostrar para vocês mais para frente. A gente entende, pela noção de que a gente tem uma sopa de quarks e gluons, que isso vai ser uma coisa que vai interagir muito fortemente. Tá? E a gente também entende que isso pode ser modelado com uma ideia que chama hidrodinâmica, que é basicamente a ideia de que essa sopa de quarks e gluons vai evoluir como um líquido. Tá? Então, como que isso é feito? Isso é uma outra animação na qual você vai ver isso sendo feito. Primeiro você tem uma interação, depois, logo depois, você tem um meio, que é essencialmente esse meio plasmático de quarks e gluons, que continua evoluindo como se fosse uma gosma aqui, até que ele fica com uma densidade baixa o suficiente para que eu possa fazer brotar coisas que não são quarks e gluons, mas já são objetos compostos, já são seus prótons e nêutrons. E aí, esses objetos compostos vão sair da sua interação e não vai sobrar nenhum líquido. Por quê? Porque a sua sopa de quarks e gluons já deixou de existir, já se resfriou e virou prótons e nêutrons e outras coisas que você vai ver no seu detector. Então essa é uma das formas da gente visualizar o que pode ter acontecido. E um dos grandes desafios é justamente isso. Poxa, eu tive um líquido ali, como que ele interagiu? Quais são as propriedades desse líquido? Você pode pensar em líquido. Poxa, tem, sei lá, como é que um líquido pode ser diferente? Viscosidade, pode ser tipo água ou pode ser tipo mel. Mel é um negócio grudento, tem propriedades diferentes ali. Como que eu posso estudar isso, né?
E, na realidade, essas perguntas que eu estou fazendo são perguntas que você precisa de grandes teorias para você realmente resolver completamente, mas são exatamente as teorias com as quais a gente se preocupa quando a gente está estudando a saída dessas colisões, tá? E o último vídeo que eu vou mostrar para vocês, na realidade acho que é um GIF, é esse cara aqui que mostra para você a diferença entre dois cenários onde você tem líquido interagindo ou não tem um líquido interagindo. Tá. Então isso aqui é meio misterioso, porque parece tudo azul, mas quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. No desenho da esquerda, eu tenho ali o que parecem ser ondas que vão saindo de pontos localizados no espaço, como se fossem, sei lá, marolas quando você pingou água numa superfície de água, e aí isso aí se difunde. Mas uma coisa importante nesse desenho da esquerda é que eu tenho o que eu chamo de propagação livre. Essas ondas não estão interagindo umas com as outras, tá? Então, tudo sai de uma forma meio incoerente, e aí em tudo quanto é direção, então nunca forma-se um padrão global, tá? Um padrão coletivo, se você quiser. No caso da direita, eu tenho a mesma condição inicial, tá? Só que eu tenho uma interação que é essa do tipo líquido que eu falei para vocês, onde realmente eu tenho uma interação muito forte entre os elementos do meu líquido que são vizinhos. Essa interação efetivamente suaviza os padrões que você tem e leva você a um grande comportamento coletivo do seu sistema. Você vê umas grandes ondas saindo, ao contrário daqui, que tem um monte de detalhe fino, que sei lá o que dá para fazer com isso, vai em todas as direções, mas lá à direita tem padrões universais, coletivos de tudo que está saindo do meu sistema. E isso é uma coisa que eu consigo enxergar no meu resultado final, no meu detector, e eu vou falar mais disso já para frente. Tá? Então, beleza. Essa é a parte em que eu queria introduzir as ideias, e agora vamos para a parte um pouco mais prática sobre como é que isso pode ser feito. Para isso tudo acontecer, a gente precisa de um acelerador para jogar meus íons um contra o outro. E esse acelerador que a gente usa é o Large Hadron Collider, que fica montado em Genebra. Então você vê aqui a cidade de Genebra do lado aqui em cima, tem o lago alemão que fica aqui, atrás fica o Mont Blanc. E aí a gente tem um acelerador que é basicamente subterrâneo, fica a 100 metros de profundidade e tem ali 27 quilômetros de perímetro. Tá? Então isso aqui é o complexo acelerador. O laboratório em si fica, eu vou errar provavelmente, não vou errar, acho que está aqui. O laboratório em si fica aqui, tá? E aí, nesses outros circulinhos, tem lugares onde a gente pode acessar o complexo acelerador que fica embaixo da Terra. Tá? Então, esse é o maior acelerador que existe em funcionamento nesse momento no mundo. E, basicamente, se vocês quiserem saber um pouquinho a respeito do que está lá, embaixo da Terra, no meio da França / Suíça, nós temos ali um dispositivo que tem uma potência elétrica de operação de 120 megawatts, que para mim não diz muito, mas se vocês quiserem ter alguma ideia de quanto é isso é mais ou menos equivalente ao gasto elétrico da cidade de Genebra, que tem 500 mil de habitantes, quando está operando. E a gente tem ali 1.200 dipolos supercondutores, a gente tem o maior emprego de hélio líquido e também de supercondutores do mundo no momento, tá? E a gente tem um orçamento total, isso 10 anos atrás, eu realmente deveria atualizar esse valor, que foi da ordem de 7,5 bilhões de euros, tá? Enfim, bastante coisa para se dizer, mas o que esse acelerador vai fazer para a gente do ponto de vista da física é basicamente acelerar coisas que nem um próton, coisas que nem um chumbo e bater os dois para que a gente possa finalmente detectar o que saiu. Para a gente detectar o que saiu, a gente montou experimentos, e talvez você já tenha ouvido falar de alguns desses experimentos. A gente tem 4 grandes experimentos no LHC, que foram montados em alguns desses pontos ao longo do acelerador, nos quais a gente tem acesso ao subterrâneo ali, e basicamente eles atuam como se fossem grandes máquinas fotográficas para ver que diabos aconteceu quando o meu feixe teve uma interação. Então a gente tem, na verdade, 2 feixes, os 2 feixes se encontram, você tem uma interação, você quer ver o que aconteceu, você monta grandes dispositivos ao redor, tá? Então, a gente tem ali 2 experimentos, o CMS e o Atlas, que são aqueles que são especializados, essencialmente, em encontrar o bóson de Higgs, que, na verdade, já foi encontrado, tá, em 2012, e agora eles estão se preocupando em fazer medidas de precisão com o bóson de Higgs. A gente tem um experimento, que é o LHCb, que é voltado a encontrar violações CP, não vou falar muito sobre isso, mas é basicamente encontrar a razão da assimetria entre matéria e antimatéria, e finalmente a gente tem esse último experimento aqui, que é o experimento Alice, que é dedicado para colisões de íons pesados, que é o experimento do qual eu faço parte. Tá? Então, basicamente, eu vou puxar para o meu lado, obviamente, eu vou só falar da parte do Alice, que é basicamente quer dizer a Large Ion Collider Experiment, e a gente tem como objetivo estudar o quark-gluon plasma, quer dizer, essa sopa de quarks e gluons da qual eu estava falando para vocês agora há pouco. Tá? Então, como que é a cara do Alice, para vocês terem uma ideia, isso é o Alice enquanto ele estava sendo montado, tá? Isso aqui, para você fazer um negócio dessa magnitude, é aquilo que eu falei para vocês, não é uma coisa que a gente faz nós mesmos, a gente tem uma colaboração grande para fazer com que isso aconteça,
Nós temos mais de 1.000 pessoas trabalhando nesse experimento, e a gente tem o privilégio aqui na Unicamp e na USP de ter 2 grupos que trabalham, que fazem parte desse experimento, tá? Aqui, na realidade, ele está desmontado, mas se você for ver essa outra foto aqui, está tudo montado, e para a escala tem aqui um sujeito que, acho que, enfim, é um cara que eu conheci quando eu estava lá, acho que, se eu não me engano, fui eu que tirei essas fotos, e aqui atrás está o experimento montado. Na realidade, esse experimento está aberto, tem uma porta grande aqui que você fecha quando o negócio está em operação, e essa parte exterior vermelha aqui é basicamente um eletroímã bem grande. Então, isso aqui é o nosso experimento, e aí, basicamente, agora vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Então, como eu disse para vocês, o experimento em si nada mais é do que uma grande e complicada câmera fotográfica, na qual a gente mede o que saiu da nossa colisão. Tem muitos detectores, a gente basicamente tem uma capacidade boa de identificar partículas, eu não quero entrar muito em detalhe, mas basicamente quando tudo é feito, eu vou pular os detalhezinhos aqui, a gente vai ter uma imagem que nem essa daqui, dizendo, olha, da minha região central saíram partículas, tá? E eu vejo a trajetória dessas partículas saindo da minha região central. Então, aqui eu devo ter tido, porque o feixe passa na região central, eu devo ter uma interação, e essa interação levou à produção de partículas que saíram. E elas saíram e foram medidas por esse detector cilíndrico, que é a nossa câmera de projeção temporal. Elas fazem curvas. Por que elas fazem curvas? Porque essa parte vermelha é um eletroímã. E aí, a partir da curvatura, você pode dizer qual que é o momento da partícula, que nem a gente faz em espectroscopia. Tá? Então, com isso, a gente sabe que saíram partículas em quantidade tal e com energia tal, porque a gente sabe o momento. E isso, na realidade, a gente consegue fazer não só quando a situação está bem tranquila, que nem isso aqui, mas quando a situação está meio tensa, como essa figura aqui. A gente no Alice tem a especificidade de ser capaz de lidar justamente com muitas partículas. No nosso design report, no relatório técnico que dizia o que a gente é capaz de fazer, a gente no Alice tem a capacidade de lidar com até 8.000 partículas saindo da região de interação ao mesmo tempo. Graças a Deus a natureza foi mais bondosa com a gente do que isso, e a gente na realidade acaba medindo da ordem de 1.600 ou 2.000 partículas, então a gente na realidade opera o nosso detector um pouco menos da capacidade dele, o que é bom porque a gente consegue garantir a performance boa dele. Tá? Mas uma outra coisa que é também bastante marcante do experimento Alice é que a gente não só sabe, saíram tantas partículas com tanta energia, como a gente também sabe dizer se essa trajetória que eu marquei em vermelho na realidade corresponde a um próton, ou então um pion, que foi aquela partícula que o César Lattes descobriu, ou então, sei lá, um kaon, ou alguma outra partícula de alguma outra espécie. Então a gente consegue muito bem identificar as partículas que saem. Isso é importante, porque se a gente sabe o tipo da partícula, a gente consegue ter um pouco mais de noção a respeito do que se trata, o que aconteceu na nossa interação. Também vou falar um pouquinho sobre isso já já, tá? Então, beleza. O que a gente faz? A gente tem uma câmera, e aí a gente fica com essa câmera olhando e fica observando se vai acontecer alguma coisa. E aí, às vezes acontece alguma coisa, às vezes não acontece alguma coisa, e eu quero entender. A primeira coisa que eu preciso entender é, beleza, eu vou jogar um íon contra o outro e vou ver o que aconteceu. Os íons estão aqui, vou jogar um contra o outro, e aí eu tive uma região na qual os prótons e nêutrons de cada núcleo interagiram entre si. E aí você pode se perguntar, beleza, Davi, como é que eu vou saber qual que é o parâmetro de impacto para eu saber qual que é o tamanho dessa região de interação? Olha, na realidade, se você quisesse pensar que o nosso experimento é maravilhoso, eu poderia pensar, eu vou mirar os meus dois núcleos direitinho e vou acertar o B porque eu tenho uma mira super boa. Só que na prática, essa mira é impossível de ter. Se você lembrar ali do tamanho desses objetos que nós estamos falando, é 10 a menos 15 do metro, então a gente não consegue mirar. Mas o que a gente consegue saber é, olha, eu jogo um feixe contra outro feixe, então a ideia correta ali é que eu estou jogando uma nuvem de núcleons contra uma outra nuvem de núcleos, e aí de vez em quando acontece uma interação, de vez em quando não acontece uma interação, de vez em quando produz muita partícula, de vez em quando produz pouca partícula. Eis que nasce aquilo que a gente chama de centralidade. O que é isso? Olha, de vez em quando meus núcleos batem, só que eles batem de frente. Chama isso de colisão central. De vez em quando eles batem de raspão, que é uma colisão periférica. Como que eu distingo isso no meu experimento? No meu experimento, se for uma colisão periférica, eu produzi um certo tanto de partículas. Não é muito, mas é um certo tanto. Se eu medir uma colisão central, saiu muito mais partícula. Aí você pode se perguntar, por quê? Olha, porque na situação central, eu tenho um monte de próton interagindo com um monte de nêutron. Então, o envolvimento de energia tem que ser muito maior. E por causa disso, mais energia vai te dar mais partículas. Então, eu consigo fazer uma relação. Olha, se o evento, minha foto fotal, que eu produzi muita partícula, então deve ter sido uma colisão frontal, uma colisão bem de frente, que a gente chama de central. Se for uma colisão de raspão, vai produzir menos partícula.
Então, se a gente observa ali, e tem mais um detalhe importante aqui, quando eu digo envolvimento de prótons e nêutrons, a gente pode definir uma coisa que a gente chama de número de participantes, que é o quê? Número de prótons que bateram em outros prótons e nêutrons. Então, se eu tenho ali um núcleo que bateu de raspão, eu posso ter 20 prótons interagindo, mas se eu tiver chumbo batendo com chumbo, de frente, eu posso ter até 390 ou 400 prótons e nêutrons batendo. Então, eu posso usar isso como uma certa balança. Opa, foi uma interação que foi de frente ou não foi de frente. Na prática, quando a gente vê esse número de partículas que saiu, eu posso ir lá e posso estudar. Olha, eu vou lá e meço o sinal no meu detector. Se o meu sinal for alto, quer dizer, aqui é um número arbitrário de sinal, ele vai de 0 até 20 mil. Se eu tiver um sinal altíssimo, é porque eu bati de frente. Se eu tiver um sinal mais fraco, é porque eu bati de raspão. E beleza, consigo entender isso. E eu vou até chamar isso aqui, vou chamar de percentis, isso aqui é um detalhezinho, mas só para você saber o que é um percentil, de quanto que produziu a mais ou menos, mas com isso eu sei, olha, foi uma colisão de raspão, foi uma colisão de frente. E isso é importante para eu classificar melhor o que vai acontecer. Tá. Então até aí tudo bem, bonito, sei, entendo que eu consigo fazer isso, mas aí você me pergunta, Davi, você estava falando de plasma, que diabos eu sei se tem plasma ou não? Eu consigo ir lá e medir o plasma, botar um termômetro no plasma? Não. Então, se você quer saber se teve um plasma ou não, eu vou só ver a imagem final. E com essa imagem final, eu vou ter que ir lá e dizer, olha, eu já tive uma situação onde eu tive a plasma de quarks e gluons, mas os meus quarks e gluons já deixaram de ser quarks livres que poderiam transitar num volumezinho pequeno. Eles já, entre aspas, congelaram, já se resfriaram e já viraram pacotinhos de quarks, que são prótons, que são mesons e assim por diante. Então aí você te pergunta, pô, mas eu vou ver esse negócio de forma tão indireta, assim, como é que eu vou saber se de fato eu tive um plasma? Então esse é um dos grandes desafios que a gente tem, a gente só consegue fazer isso indiretamente, a gente precisa procurar sinais para fazer isso, tá? Então eu vou mostrar para vocês dois sinais que eu acho que são sinais que eu espero vocês consigam entender ali um pouco da ideia. O primeiro sinal é o aumento da produção de estranheza, tá? Então vamos por partes. Um dos quarks que existe na natureza é o quark que a gente chama de quark estranho. Lembra que eu falei que físico não tinha muita ideia para dar nome? Então, não tem mesmo, então a gente chamou esse quark ali de quark estranho. E literalmente, ele tem esse nome porque foi o primeiro quark incomum que a gente achou, e a gente achou estranho, tá vendo? Depois dessa ideia dos físicos, que eles chamaram de estranho. Enfim, esse cara tem uma massa de 104 MeV por C quadrado. Então, quando você quer criar um quark estranho, você precisa fornecer essa massa por causa da equivalência entre energia e massa de Einstein. Só que uma das coisas que a gente sabe também da teoria que rege esse plasma de quarks e gluons é que a temperatura esperada dele é da ordem de 150 a 170 MeV. Então, o que acontece? Se eu tenho essa sopa de quarks e gluons, na média, os seus quarks e gluons carregam mais energia do que a estritamente necessária para criar um quark estranho. Na realidade, um par de quarks estranho e anti-estranho. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho essa sopa de quarks e gluons, eu posso produzir quarks estranhos e anti-estranhos de uma forma muito, muito mais acentuada, muito mais abundante do que se eu estivesse falando de uma interação na qual não tem um plasma de quarks e gluons. Por exemplo, uma interação próton com próton, porque isso é pequenininho, não vai formar um plasma, porque é um sistema pequeno. Então eu sei, então eu posso dizer que se eu tivesse a sopa muito quente de matéria nuclear, de quarks e gluons livres, eu vou poder criar quarks estranhos porque eu tenho energia a rodo para criar eles. Então eu vou ver quanto que eu tenho de produção de estranheza. Tá? Beleza. Como que eu faço? O que eu vou fazer? Eu não posso medir quarks estranhos, eu preciso fazer uma medida indireta. Eu preciso ir lá e não medir o quark estranho mesmo, porque como eu falei para vocês, esse cara você nunca vai enxergar. Mas eu vou enxergar hadrons, quer dizer, eu vou enxergar pacotes de quarks que contêm dentre eles um quark estranho. Então esses são os que a gente chama de quarks de hadrons estranhos, tá? Na prática, eu não quero falar muito sobre isso, tem muita coisa aqui para eu falar, se vocês quiserem, vocês podem perguntar depois. A gente só enxerga esses caras ainda indiretamente. Mesmo esses hadrons estranhos, a gente não vai enxergar diretamente. A gente vai enxergar os produtos dos decaimentos desses caras. Então, por exemplo, existe uma partícula que chama K0 short, que decai em 2 pions, e uma outra partícula que chama lambda, que decai em próton e pion, e aí você, na realidade, não vai enxergar a partícula original, você enxerga os filhos, você enxerga um próton e um pion, e aí você vai combiná-los. Mesma coisa também para outras partículas que têm mais estranheza, tipo o Xi e o ômega. Então aqui, na realidade, esses dois que eu acabei de falar, tem um quark estranho, o Xi tem 2 quarks estranhos, e o ômega é um bárion que é formado de 3 quarks estranhos. Então esses aqui a gente também mede indiretamente, com uma exceção,
Se eu olhar para um psi, ele decai primeiro num lambda, aí o lambda decai num próton e num pion, então eu vou ter que achar combinações de 3 trajetórias. Isso aqui é um inferno de fazer na prática, porque você tem que lidar com combinatória. Enfim, isso aí tem uma técnica toda por trás, mas se você fizer tudo isso bem, e você lembrar das suas aulas de relatividade, você pode pegar e calcular a massa invariante da combinação de 3 trajetórias, e aí calcular uma distribuição de massa invariante. Se você tiver feito a combinação correta das 3 partículas que realmente vieram da partícula que você estava procurando, você vai obter a massa da partícula que você estava procurando. Então, nesse caso do ômega, a gente pegaria 3 partículas, então um próton, um pion e um cáon. A gente faz esse cálculo de massa invariante. Muitas vezes a gente erra, então dá um negócio nada a ver, que é esse fundo aqui. Só que de vez em quando a gente pega a combinação correta de 3 partículas e aí dá esse pico com a massa invariante do ômega, que tem uma massa de 1,672. Então tá aqui, tem um pico. Opa, vamos medir quanto que tem nesse pico. Tá? E com isso, se a gente sabe quantas partículas tem nesse pico, eu sei quantos ômegas foram produzidos. Enfim, aqui tem bastante detalhe, também de novo eu posso falar mais se vocês quiserem, mas basicamente com isso eu tenho uma abundância. Eu sei que cada vez que eu tenho uma interação, eu produzi tantos ômegas, tantos x's, tantos lambdas e tantos k0. Agora com essa informação eu tenho que ir lá e dizer alguma coisa útil a respeito. Então agora para isso o que eu vou querer estudar é taxas totais de produção. Quanto que eu produzo de cada uma dessas partículas em relação a alguma base esperada. Então, para isso, o que a gente faz? A gente faz esse gráfico aqui, que é um pouquinho detalhado, mas deixa eu tentar explicar a ideia. A ideia deste gráfico é comparar quanto que é a taxa de produção de cada uma destas 3 partículas aqui por núcleon, por próton que colidiu. Tá? Então, você divide a taxa total de produção que você tem numa colisão de íon com íon pelo número de prótons e prótons que bateram. E daí você vai lá e compara essa taxa de produção base com uma colisão próton-próton. Então, qual que é a ideia aqui? Falei que é um gráfico complicado, porque tem bastante razão acontecendo. Mas imagine o seguinte, quando eu colido próton com próton, eu tenho uma certa produção de uma partícula que nem esse lambda, que tem um quark estranho. Beleza. Próton com próton não deve dar um plasma de quarks e gluons, então eu tenho uma taxa de produção desse cara que é uma base de comparação. Agora imagine se eu estou colidindo chumbo com chumbo. O que acontece? Eu colidi 200 prótons com 200 prótons. O que eu posso imaginar? Ah, peraí, então na verdade é como se eu tivesse 200 colisões próton-próton. Beleza. Com esse raciocínio eu poderia imaginar, então de repente eu vou produzir 200 vezes mais partículas estranhas do que se eu tivesse numa colisão PP. E esse raciocínio está certo, desde que a forma de produção dessas partículas não mude. Por quê? Porque eu estou basicamente dizendo, olha, cada vez que colide um próton com um próton, eu produzo o mesmo tanto de partículas. Tá? Então, quando eu vejo esse gráfico aqui, o que o eixo Y está fazendo? Compara a taxa de produção para cada próton que bateu com a taxa de produção que você vê para prótons que bateram sozinhos, que não estavam dentro de um núcleo. Se esse cara fosse 1, isso quer dizer que a produção de acordo com cada próton que colidiu é igual tanto em chumbo-chumbo quanto em próton-próton. Mesmo quando eu vou de uma colisão de raspão até uma colisão central. Se esse cara está acima de 1, então na realidade cada vez que um próton bate com um próton eu produzo mais partículas daquele tipo. Isso é o que acontece quando a gente olha esse gráfico aqui. Olha, o lambda tem um quark estranho, ele está aqui subindo para até um fator 2. O xi tem 2 quarks estranhos e sobe até 3. E o ômega vai lá para as cucuias, ele vai para 6 ou 7 aqui em cima. Então ele está sendo produzido muito mais vezes para cada próton que bateu com próton numa colisão de íons pesados do que numa colisão próton-próton. Então mudou o método de produção das partículas. E isso é um resultado clássico da área que a gente chama de aumento da taxa de produção relativa da estranheza. Chama de, enfim, strangeness enhancement. Tá? E foi com isso aqui foi basicamente uma das grandes assinaturas ali no históricas de por que a gente acha que tem um plasma de quarks e gluons. Tá? Bom, um outro sinal que eu falei para vocês tem a ver com aquela animação que eu falei para vocês, tem um nome complicado para burro, mas eu espero que eu consiga passar para vocês a ideia por trás, é o que a gente chama de anisotropia azimutal. Tá, beleza, o nome é grande, mas vamos ver o que acontece, vamos imaginar o que acontece no plano transversal em relação à nossa colisão. O que acontece quando a gente colide um núcleo com outro núcleo? Dos dois são circunferências no plano transversal, aí tem uma área de interação que é basicamente amendoada, e aí você pode definir o que a gente chama de plano da reação, que é o quê? É o eixo de simetria desse sistema, vendo que você considera que você está vendo transversalmente, então os núcleos estariam entrando e saindo do slide aqui. O que acontece? Você pode imaginar o seguinte, olha, cada vez que bate um próton com outro próton,
acontece que saem um monte de partículas. Então vamos imaginar um primeiro cenário no qual cada produção de partículas de cada colisão de próton com próton sai do seu sistema sem interagir com o vizinho. Nessa situação, se eu for olhar em que direção que as partículas saíram em relação ao plano da reação, essas partículas saíram para tudo quanto é direção de forma sem nenhum padrão, sem nada, assim, não consigo enxergar nada. Por quê? Porque cada próton que bateu com próton produziu um certo tanto de partículas que saiu em toda direção de forma incoerente, de forma que não tem nada a ver uma com a outra. Se eu tiro a média, no final das contas, se eu somo tudo isso, vai sair partícula para tudo quanto é lado igualmente, que é o que a gente chama de isotropia, né? Iso é igual, tropia em todas as direções, aí sai a isotropia. Agora, imagina um segundo cenário, no qual, cada vez que bate um próton com outro próton, eu produzo um tanto de partículas, e aí esse tanto de partículas, na verdade, está numa sopa de quarks e gluons, que se comporta coletivamente. Cada pedaço do seu sistema vai empurrar o vizinho. O que acontece, então, é que você precisa descrever a interação subsequente como se fosse um líquido no qual você tem uma pressão que vai variando ali, uma densidade de energia que vai variando dependendo de onde você olha. Então, você pode imaginar que essas linhas amendoadas aqui são curvas nas quais eu tenho densidade de energia constantes, aproximadamente. Aí, o que acontece quando uma partícula quer sair daqui, que ela tem que, basicamente, descer esse pico de energia que está aqui e vai sofrer uma aceleração. E se eu, então, for pensar como que isso acontece, eu preciso de uma teoria que tem fluidos aqui, eu preciso de uma teoria de hidrodinâmica, mas se eu penso que quando eu saio com a partícula para cá, a energia varia muito mais rapidamente do que quando eu saio numa direção vertical, isso, na realidade, é equivalente a um gradiente de pressão, que pode ser um pouco diferente em cada direção. Se eu, então, penso o que é a consequência é que eu vou empurrar as partículas que saem na horizontal aqui muito mais do que eu vou empurrar as partículas que saem na vertical. E aí aparece um padrão nas partículas que saíram da minha interação, que vai se manifestar nos momentos das partículas que eu meço. Então, se eu olhar ali em que direção que as partículas saem, as partículas agora vão sair com uma modulação bonitinha, que vai ser tal que eu vou ver mais partículas na direção do plano da reação e menos partículas na direção perpendicular ao plano da reação. Isso é o que a gente chama de fluxo elíptico. Por quê? Porque tem esse tal de formato elíptico. Isso aqui só acontece porque esses pedaços do meu sistema interagem fortemente, eles lá empurram um ao outro. E isso a gente consegue medir. A gente vai lá e olha, tem uma modulação aqui, o que você pensa? Bom, vou lá e vou fazer uma expansão de Fourier. Basicamente, isso você pode fazer uma expansão de Fourier, mas esse desenho aqui você vai ver uma coisa interessante. O primeiro termo que é mais interessante dela é o termo que a gente chama de V2, e esse termo V2, que é o termo com N igual a 2 aqui, basicamente é o tamanho dessa modulação aqui de cima, em comparação com o patamar B que você vê aqui. Tá? Então é basicamente a amplitude de oscilação dividido pelo B, é a fração na qual esse cara vai oscilar em relação a um patamar constante. Então eu posso ir lá e medir isso, não consigo fazer isso tranquilamente. E eu vou lá e meço, e uma coisa que aparece é que se eu for olhar colisões nas quais eu tenho muitas partículas sendo produzidas, que eu acho que são colisões frontais, essa modulação V2 é pequenininha. E se eu for ver uma colisão periférica, que é uma que foi de raspão, essa modulação é bem maior. Por quê? Porque essa região de interação, a geometria dessa região de interação é o que dita para mim qual que é o tamanho dessa modulação. Se eu tiver uma interação que é bem de frente, se você olha essa interação, ela é praticamente circular. Então não pode ter uma modulação muito grande, porque se eu pensar naquele empurrão que vai existir no meu sistema, ele vai ser igual em todas as direções, porque é um círculo. Se eu for para uma colisão mais de raspão, eu vou ver esse cara amendoado, pronto, agora esse cara amendoado ele tem uma característica elíptica, isso vai empurrar minhas partículas de uma forma diferente, e com isso vai me levar a um V2, a essa modulação ser maior. Então pronto, com isso a gente já conseguiu não só ver essa modulação, mas a gente entendeu que essa modulação segue a ideia geométrica do que a gente acha que está acontecendo numa colisão onde tem muitas partículas e poucas partículas sendo produzidas. Isso é um grande sucesso. E aí eu já posso te adiantar mais ainda, que é bacana aqui, como a gente está medindo a consequência da interação dessas partículas se empurrando, a gente está medindo basicamente uma propriedade fundamental do nosso líquido. Então a gente está dizendo, olha, o nosso líquido bom, para citar uma analogia talvez um pouco simplista, ele se empurra de uma forma que é mais parecida com água ou com mel, ele tem uma resistência, ele tem um arraste, ele tem algum tipo de perda de energia associada, eu não sei, o que ele tem, qual é o jeito dele fazer isso? Está tudo codificado nessa modulação, porque o jeito que os elementos do seu líquido se empurraram, acabaram por te dar essa modulação nas suas partículas produzidas. Então tem muita informação aqui para ser estudada, com modelos que nem aqueles modelos de líquido que eu falei para vocês, mas aí precisa ir longe para entender eles de fato. Tá?
tá? Então, essa é aqui que eu concluo a parte de mais física da minha apresentação, sem perguntar, poxa, Davi, são só esses sinais que a gente tem de que tem um quark long plasma? Na verdade, não, tem coisa pra caramba, e eu poderia falar delas também, mas eu queria também dizer, olha, nenhuma delas vai ser aquela coisa fatal, olha, esse é o plasma e acabou. Na verdade, tudo isso é feito por medidas indiretas, mas tem tanta coisa apontando na mesma direção que eu queria terminar com uma citação de Feynman aí, que te diz, olha, eu tenho tanta certeza das conclusões, eu tenho mais certeza das conclusões, na verdade, do que de qualquer um dos argumentos que me levaram a ela sozinho, tá? Então, isso é a citação com a qual eu queria terminar a primeira parte da minha apresentação. Tá? Bom, aí a segunda parte, eu queria falar um pouco, essa parte vai ser um pouquinho mais de prática mesmo, como é que a gente faz o nosso trabalho. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o experimento em si é constituído por mais de 1000 autores que entram nos artigos científicos da colaboração, mas como é que isso funciona de fato? Porque assim, nós estamos aqui na Unicamp, bom, eu estou aqui em casa, mas assim, em condições normais eu estaria na Unicamp, como que eu faço a pesquisa se esse acelerador está lá em Genebra, se o experimento está lá em Genebra, como que isso funciona? Então, aqui a gente tem um grupo que trabalha com essa pesquisa, né? Então, nós temos um grupo que é o grupo HADREX, Física Hadrônica Experimental. Basicamente é constituído de eu, Davi e o professor Jun Takahashi, tá? Nós temos ali nossos alunos, como todos os grupos tipicamente têm. Nós temos também um outro professor, Giorgio Torrieri, que é um teórico da nossa área. A gente tem grandes conversas com ele a respeito do que acontece nas nossas colisões. Dá um trabalho danado entender tudo. E como em muitas situações, a gente tem ali reuniões semanais do nosso grupo, no qual a gente discute o que está acontecendo, técnicas de análise e tudo mais. Mas a gente tem também esse lado de participação do experimento. Como que isso funciona? A gente tem análise de dados, e eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, porque dá um trabalho, mas funciona, é uma maravilha. A gente tem que também fazer a operação do detector, a gente vai lá para Genebra e opera o detector por turnos, a gente senta na frente de uma tela e vai lá e fica basicamente controlando os detectores. A gente faz bastante desenvolvimento de software daqui, isso é uma daquelas coisas que a gente consegue fazer de uma forma um pouco mais, digamos, alcançável daqui, né, em relação à parte experimental que está lá, e também a gente ocupa cargos ali, então no momento, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, mas também é um detalhe um pouco técnico nessa apresentação, eu no momento faço parte de um comitê editorial do Alice, então eu trabalho bastante para garantir que os papers do Alice saem do jeito que eles saem, e aí se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, é só me perguntar. Então, como que funciona a primeira parte disso? Análise de dados. Bom, talvez você já tenha ouvido falar, análise de dados no LHC é um negócio que dá um trabalho danado, e a gente gera, com o que a gente basicamente coleta de dados, mais de 1 petabyte por dia de dados que tem que ser armazenados. Então, a gente tem ali um grande centro de computação no CERN, então, o que vocês estão vendo ali é basicamente servidores de armazenamento, que processa tudo que é recebido dos experimentos logo de cara, mas isso ainda não é o suficiente. Então, a gente montou ali um conjunto de clusters, basicamente, de agregados de computadores, que processa todos os dados vindos do LHC, do acelerador, dos experimentos individuais, e é interconectado basicamente pela internet. Tá? Então, aí você vê todos os centros de computação que atuam para esse esforço, e você vê também que tem um pontinho aqui, que é, na realidade, a USP, que é São Paulo também. Um exemplo para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu até me esqueci de consertar o número aqui, eu peguei aqui o relatório de uso do sistema de análise de dados distribuída do Alice, que é o que a gente chama de grid, de hoje à tarde. Então, hoje à tarde a gente tinha 135 mil processos rodando de análises, acho que tinha até um rodando que eu pedi para fazer, que eu tinha que fazer um negócio lá, e isso é basicamente sustentável, independentemente do coronavírus, isso é uma das coisas que tem funcionado bastante bem, a gente tem conseguido operar tudo isso bastante bem para fazer análise de dados. E se você viu aqui esse pontinho que é o Brasil, tem a USP, a Universidade de São Paulo, tem ali um cluster que é muito ativo, isso aqui é uma captura de tela do final do ano passado, basicamente fazendo mais do que a nossa cota devida de processamento, aqui tinha 2.000 processos rodando nesse cluster para fazer análise de dados distribuída. O legal disso daqui, se você for parar para pensar, é que isso aqui pode ser acessado por qualquer um, mesmo sentado aqui na minha casa, eu posso ir lá e rodar alguma coisa nesse sistema distribuído, o sistema é completamente automático, ele se realoca sozinho e faz a análise de dados que a gente quer. Localmente, a gente ainda acaba fazendo algumas coisas, então a gente tem ali, localmente, algumas máquinas para fazer processamento, a gente tem da ordem, acho que esse número de cores já aumentou, a gente tem da ordem de 150 cores aqui, da ordem de 80 tera para fazer algumas análises locais. No Alice, a gente também tem, algumas dezenas de milhares de cores, acho que esse número também está desatualizado, eu não sei o número atual, mas deve estar na casa de 80 a 100 mil cores disponíveis para análise. Tá?
E ferramentas, em geral, são coisas que a gente basicamente colabora também para ter, mas a gente dispõe também de ferramentas que já existem. O CERN tem uma suíte de ferramentas muito forte que chama-se Root. A gente tem uma versão customizada no experimento ALICE, que chama Ali Root. A gente basicamente bota Ali na frente para dizer que é nosso e faz um monte de... Bom, espero que coisas muito boas em cima do código, mas nem sempre. E aí a gente consegue fazer toda a reconstrução de tudo que saiu e a gente consegue, com isso, também acessar esse grid, esse sistema de computação distribuído de qualquer lugar, onde a gente esteja, e fazer análise do jeito que a gente bem entender aqui mesmo do Brasil. Tá? Para fazer análises, como que isso funciona? Você pode iniciar um trabalho de qualquer lugar do mundo, mas especificamente também da Unicamp, e você faz isso sempre em parceria com a Alice. Então você faz reuniões semanais que não só são com o nosso grupo, mas também com o pessoal lá de Genebra, e o pessoal de Genebra revisa tudo que é feito para garantir que é tudo feito de acordo com os padrões. E viajar para o CERN acaba também sendo algo que funciona se, bom, as agências de fomento forem generosas com a gente, mas em geral tem funcionado até que razoavelmente. Tá? Então, junto, quando você acaba indo para o CERN, acabam aparecendo outras oportunidades também. Então, eu queria terminar falando algumas coisas a respeito disso. Uma das oportunidades é trabalhar nos turnos de coleta de dados, que são os shifts que eu falei para você. Então, o que você vai? Você vai numa sala de controle, que nem essa daqui. Essa aqui, na verdade, é uma geração anterior. A sala de controle atual é uma sala um pouco mais moderna do que essa, mas é sempre com muitos monitores, porque você tem que monitorar a operação de tudo que está acontecendo. Você recebe um treinamento para isso também, então não precisa ter um grande medo de operar, mas é uma certa responsabilidade também. E uma coisa que é interessante é que com essa responsabilidade surgem também ali algumas coisas que são oportunidades. Então, quando você está na sala de controle, você consegue fazer coisas legais e você consegue também acompanhar coisas que estão acontecendo. Não é sempre uma maravilha, e eu chamo a atenção para vocês para esse cara aqui provavelmente tomou um susto com alguma coisa. Acontece, tá? Eu também já tive sustos e eu vou contar uma historinha para vocês já, mas é basicamente uma experiência que há de se dizer que é bem interessante, você aprende bastante a respeito dos detectores e tudo mais. Então, qual foi a minha experiência de susto? Eu queria falar para vocês isso. Uma das coisas que aconteceu comigo, e olha que faz 10 anos atrás, eu estava no meu doutorado, é que eu estava sentado nessa mesinha aqui, de novo, essa aqui, a mesa aqui era do controle de trigger do experimento, então você controla quando que o experimento captura a foto, basicamente você controla o obturador do experimento para capturar a foto, né? E uma das coisas que apareceu lá, e eu era longe de doutorado e tal, estava com iniciativa e tudo mais, mas eu não sabia nada. Então, o que aconteceu? Eu estava sentado nessa mesa, eu tinha feito meu treinamento básico, mas estavam ali os especialistas da aquisição de dados do Alice, 2 especialistas, na verdade, e aí um deles falou, olha, a gente precisa de uma ferramenta para monitorar isso daqui, desse jeito, porque, né, fazer um grafiquinho e tal. E aí o outro falou, desse jeito, desse jeito. Aí eu falei, olha, eu não sei nada disso daí, mas se você quiser, você fazer o gráfico que você quer, se você me explicar onde é que estão os dados, eu faço para vocês. Fiz o tal do programa que eles queriam, né, primeiro uma versão inicial, que acho que saiu em 2010 mesmo, e aí começou a operar lá, e eu me lembro que, acho que uma das primeiras coisas que eu fiz, quando estava tudo funcionando bonitinho, foi que eu estava sentado na mesa de controle lá, e eu tinha cometido, não sei se vocês vão ter experiência com Linux, mas eu tinha cometido uma gafe lá, e basicamente o que aconteceu foi que eu escrevi um comando de remove na linha de comando do Linux com o wildcard, sem perceber que o wildcard estava basicamente englobando tudo, e apaguei tudo. Tá? Então essa foi a minha, inclusive foi uma noite, eu me lembro que foi 8h30 da noite, eu estava em turno de operação ali, apaguei tudo lá num subdiretório importante. E aí, o especialista estava atrás de mim ali, eu falei, ih, caceta, né? Aliás, os 2 especialistas que tinham me pedido isso, tinham falado isso, aí eu falei, ai, caceta, né? Aí eu ele estava um pouco distante de mim, eu fui lá, conversei com ele e falei, então, eu apaguei tudo. Você apagou tudo? Foi sem querer, foi um acidente. Eu perguntei, tem backup? Ele falou, não. Eu falei, bom, tudo bem que, assim, a primeira coisa que eu devo me isentar é que eu realizo do doutorado, alguém tinha que ter um backup também, mas tudo bem, eu já estava em pânico, então, assim, eu estava me sentindo mal o suficiente. Aí, assim, algumas 2, 3 horas depois, eles enviaram um e-mail para a pessoa que tinha feito a versão inicial do código, e aí eles recuperaram um backup e tal, e eu lembro que acho que o especialista lá ainda falou para mim, olha, Davi, eu sei que você está muito nervoso agora, mas só para te explicar o que vai acontecer agora. Amanhã a gente vai ter esse backup, e aí tudo que você já tinha feito para a gente, você vai ter que fazer tudo de novo e mais. Assim, mas num tom bem de brincadeira. Assim. Eu falei, não, tudo bem, eu tava bem com medo. Nossa, eu tava morrendo de medo. Eu lembro que eu quase não dormia à noite, porque, né, você vai lá e apaga tudo. Aí, de fato, dito e feito, o que aconteceu foi que eu fui lá no dia seguinte e fui lá e reescrevi o código que eu tinha feito e acabou que eu desenvolvi mais algumas coisas em cima. Então, você vê, olha,
bom, peripécias todo mundo faz, bobagem todo mundo faz, mas o importante é que você se mantenha ali equilibrado e faça, não, beleza, eu entendo, eu fiz bobagem, mas a gente vai consertar a partir daqui em diante, e funciona, e na realidade isso é valorizado também, porque na realidade, olha, o único jeito de você nunca fazer um erro na sua vida é você nunca tentar fazer nada. Então, fica ali o recado. E uma das coisas mais positivas que acaba saindo dessa brincadeira é que uma boa iniciativa acaba sempre sendo recompensada. Isso também é muito o que acontece no ambiente de trabalho do qual a gente faz parte. Isso eu acho que é uma coisa muito positiva. Tá? Então, resumindo, espero que eu tenha convencido vocês ali que a gente está abordando um problema físico com uma grande complexidade, que é o quark-gluon plasma. É um grande desafio, e uma das coisas mais interessantes é que a gente acaba tendo que usar física ampla. Então, se eu falei para vocês de hidrodinâmica, falei para vocês, enfim, tudo isso acaba indo para cima do que a gente tem que entender também. A gente tem que ter alguma ideia dos modelos de hidrodinâmica para que a gente possa entender mais a respeito do que está acontecendo. Mas, apesar de ter um monte de ferramentas que a gente precisa saber usar, é também uma coisa muito interessante. E o âmbito experimental, na minha experiência, é uma coisa que reage bastante bem para pessoas que têm iniciativa. Então, era isso que eu queria falar. Eu deixo ali e-mails caso vocês queiram mais informações, e se vocês tiverem alguma pergunta também, podem me perguntar agora. É isso, obrigado, gente. Bom, essa sua história final de Pânico foi boa. Acho que eu fiquei imaginando também. Cara, colocar no seu lugar. Eu já fiz algumas besteiras dessas também, mas talvez não no tamanho, num experimento desse tamanho, né? Então, eram mais localizadas, né? Mas foi muito bom. Pelo menos foi uma boa história para contar, né? Bom, olha, eu vou deixar aqui aberto para vocês perguntarem. Enquanto ninguém tem pergunta, eu tenho um monte. Então, eu vou fazendo as perguntas enquanto o pessoal não faz a pergunta aqui, mas podem perguntar, tá? Talvez uma pergunta um pouco mais mundana, né? Você falou lá, né, da história da temperatura do universo, né, que agora nós estamos em 2,7 Kelvin e tudo mais, né? Uhum. Para um físico de partículas, qual é a temperatura limite? Temperatura limite do quê? Thiago? Oi, caiu? Alô? Ficou mudo. Oi, tá me escutando? Tá abafado, não sei por quê. Não, porque agora eu perdi meu fone de ouvido sem fio. Deixa eu chegar mais perto aqui. Então, no seu caso, o físico de partículas, qual é o equivalente em temperatura para você considerar que o sistema tem átomos formados? Né? Você falou lá de alguns lá do início, que era, né, superquarks, depois você diminuiu a temperatura, e hoje no universo nós temos a temperatura média, né, de 2,7 Kelvin. Né? Mas qual que é tem uma faixa de transição que você podia comentar? Né? Olha, você pode pensar a partir de princípios gerais, porque a verdade o que acontece é o seguinte, o que é relevante aqui é a energia de ligação, né? Então você pode comparar basicamente a energia de ligação e a temperatura. Então aí o que você pode pensar é, olha, eu estou lidando com núcleos, então a energia de ligação deve ser da ordem de MeV, tá? E aí, basicamente, o que você espera que aconteça ou não espera que aconteça é basicamente ditado por isso. Então, se você tiver com uma energia da ordem de MeV, você já pode começar, abaixo de MeV, na realidade, você pode começar a pensar em núcleos formados, né? Uma das coisas interessantes, aproveitando a deixa do que você está falando aí, uma das coisas mais curiosas que a gente tem no LHC também é que a gente tem grande formação e isso eu não falei aqui, mas a gente tem grande formação de núcleos que saem da nossa interação. Isso é uma coisa muito curiosa. Então você pensa assim, saiu próton. Beleza, saiu próton. Mas se você colidir uns pesados, de vez em quando sai deuteron. De vez em quando sai hélio. De vez em quando sai alfa, tá? E aí você pode se perguntar, pô, mas a energia de ligação da alfa, tem objetos ali com energia de ligação muito pequena até, e eles saem, eles escapam e tal. Então, em que momento da nossa interação que eles foram criados? Isso é basicamente a sua pergunta, só que do nosso ponto de vista, né, experimental. Isso é um grande desafio, a gente não tem certeza ainda absoluta de como que essas coisas podem ter sido formadas na nossa interação, mas
esse é um dos campos em que a gente vai estudar mais na próxima década, essencialmente, tá? Porque daí, se a gente conseguir entender, peraí, como é que eu vou produzir um cara que nem uma partícula alfa, saindo desse cara, né? Então, basicamente, tem ideias e tal, tem uma teoria que basicamente diz que à medida que o nosso sistema cresce e se expande, os prótons vão sofrer coalescência, então se pega prótons próximos uns dos outros no espaço de fase, gruda eles, se calhar de dar certo isso. Então, assim, tem ideias, mas basicamente a resposta geral para a sua pergunta é, olha, a escala de energia. Tá? Então, a escala de energia que permitiria, basicamente, seria MeV, porque é a escala de energia de ligação dos núcleos. Tá? Agora, em cima disso, dá para ir longe ainda. Aí só para contextualizar, talvez, eu fiz a continha aqui, 1 mega elétron volt, aparentemente dá da ordem de 11 bilhões de Kelvin. Ah, sim. Então em termos de temperatura, né? Lógico que a gente não pode falar de temperatura, mas só para contextualizar, talvez, uma coisa mais mundana, né? É algo seria uma temperatura, uma agitação térmica absurdamente alta, né? Na verdade, essa é uma das coisas que a gente acaba fazendo, a gente acaba usando alguns princípios de física e estatística e acaba usando o parâmetro temperatura em uma situação ou outra, mas é um parâmetro que tem que ser olhado com muito cuidado nessa situação. Com certeza. Curiosidade também, olha, só para você ter ideia, de novo, eu posso falar eternamente, mas olha, energia por energia, 2 MeV, sei lá, da ordem D, ou da ordem de MeV, é energia de ligação do núcleo. 150 MeV é formar QGP, vai ser derreter o prótons, por aí, tá? Essencialmente. Aí, se você pensar no que a gente realmente conseguiu fazer no LHC, a gente está chegando em 300 e tantos MeV na situação do plasma. Isso dá 10 a 12 Kelvin. Tá? Então, isso é 1 trilhão de graus Kelvin. É basicamente a maior temperatura que a gente já conseguiu medir na humanidade. Tá? Muito mais quente do que o Sol, só para deixar registrado. Acho que alô? Caiu? Não, tá bom, tá funcionando. Então, mas é claro que isso não é a temperatura real, né? Só para ficar claro, né? Não é a temperatura do ambiente que está ao redor ali. Né? Nossa, isso é um volume nuclear, né? Exato. Bom, o Pedro aqui fez uma pergunta, Pedro dos Santos, ele falou que ele ouviu falar que o LHC-F, que é o menor experimento do LHC, estuda sobre raios cósmicos. Ele faz parte daqueles quatro experimentos que você citou, e a segunda pergunta é sobre a energia que vocês medem após a colisão. Ela é a energia cinética das partículas? Tá. Bom, LHC-F não é um dos 4 grandes aceleradores. Na verdade, o complexo acelerador do LHC tem muitos outros experimentos montados, tá? Então, o LHC-F em particular, eu acho que o pouco que eu sei dele é justamente que ele é voltado para medidas frontais. Então, assim, são medidas que são mais relevantes para raios cósmicos por causa do seguinte: quando eu digo medidas frontais, isso quer dizer o seguinte: você faz uma colisão e vê o que vai mais ou menos na direção do próprio feixe que saiu da sua interação. Isso é importante porque quando você tem raios cósmicos, eles batem na sua atmosfera e você basicamente só vê o que vai para frente, não o que está indo para os lados, entre aspas. Tá? Então isso é o papel que eu sei do LHC-F, por isso que o F vem de forward, por isso. Tá? Agora, exatamente a física do que ele faz, eu vou dizer que eu não me lembro perfeitamente, porque é um experimento bem menor do que os grandes. Eu precisaria procurar, eu não quero arriscar falar bobagem. Tá? A outra pergunta, essa pergunta é legal. Tá bom. Essa pergunta é excelente. E na realidade, veja, o que a gente quer fazer? A gente quer, de fato, cada vez que você interage com a sua partícula, isso vai influenciar a partícula. Então, um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente faz essa foto é que a gente tem que determinar a trajetória das partículas e a gente tem que levar em conta que à medida que ela passou pelos nossos detectores, ela pode ter perdido energia. Tá? E no ALICE, a gente, em particular, como a gente quer medir propriedades globais, a gente quer entender o que está acontecendo, o nosso intuito é ser capaz de medir partículas com baixas energias. Tá? E como que a gente faz isso? A gente tem que usar delicadeza. E a delicadeza que eu digo a gente tem que ter um detector fino que não interfira nos nossos objetos de interesse. Tá? Então, basicamente, quando você pensa nesse desenho que eu estou compartilhando agora,
esse cilindro maior que é verde, ele é o que a gente chama de uma câmara de projeção temporal. E ele é basicamente oco. Ele não tem nenhum metal lá dentro, ele tem só um gás. E esse gás é um gás no qual a gente coleta ionização. Então você faz isso para interferir o mínimo com a sua partícula. Ela perde energia? Perde. Você não quer cutucá-la demais, mas é o mínimo que a gente precisa para interagir com ela. Aqui dentro tem detectores de silício que são bem parecidos com uma câmera fotográfica, mas eles também precisam ser o máximo, o mínimo de grossura possível, porque você não quer interferir. Se olhar essa ampliação aqui, você vê que a gente tem 6 camadas de silício no Alice. Na verdade, a gente está fazendo um upgrade agora, vão para 7 camadas melhores, mas enfim, detalhes. Basicamente, o que a gente quer é não interferir com as partículas demais, porque se a gente mexe com elas, a trajetória delas vai ser complicada de entender, porque elas vão perder energia, não vão mais fazer uma curvatura perfeita e tudo mais. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, eu não vou liberar energia quando eu interajo com o detector, mas não liberar energia no estilo clássico, eu vou perdendo, eu vou depositando energia nos detectores, tá? E eu faço isso de uma forma mínima para não interferir demais na minha medida, tá? Não sei se isso responde a pergunta. Se quiser perguntar alguma coisa mais específica, fique à vontade. Terceira pergunta. Tem uma pergunta. Professor Davi, o plasma de quarks e gluons é o que hoje acreditamos que forma uma estrela de nêutrons? Opa! Em algum lugar que essas estrelas são aglomerados de partículas fundamentais que se comportam como uma partícula muito grande. Queria saber também, se esse for o caso, se o estudo dessas estrelas de nêutrons não poderiam ajudar a compreensão desse plasma de quarks e gluons. Excelente! Isso é uma das coisas com as quais a gente, de fato, tem interações dentro do Alice, tem alguns artigos saindo que tem relevância para isso, e é muito pertinente. Bom, para ser basicamente fiel à nossa realidade, eu não sei, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo dentro de uma estrela de nêutrons. Mas o que a gente entende é que a gente... basicamente, a estrela de nêutrons é uma massa nuclear, tá? Então isso é bem diferente do que você está acostumado, porque é uma massa extremamente densa, e você tem a atração gravitacional que quer compactar essa estrela, e você tem a pressão, a gente chama de pressão de Pauli, porque é governado pelo princípio de pressão de Pauli, que dita que você não pode ter partículas com o mesmo estado quântico numa mesma região. Isso faz uma pressão, isso empurra o negócio para fora e fica um negócio que é uma estrela de nêutrons, que é um negócio bem esquisito, se você parar para pensar. Mas, uma das coisas mais interessantes que a gente imagina é, peraí, se você está comprimindo tanto assim matéria nuclear, será que eu consigo ter plasma de quarks e gluons? A resposta é, possivelmente. Só que tem um grande problema nessa história, que, infelizmente, estrelas de nêutrons é um negócio que a gente não consegue nem ferrando fazer no laboratório. Por quê? Porque, basicamente, o que você está fazendo é aumentando a densidade. Isso é diferente do que eu roubei, eu não expliquei isso para vocês, mas, basicamente, isso é diferente do que está aqui, porque aqui eu estou te dando uma ideia de, olha, eu estou fornecendo calor. Então, eu soquei um núcleo com o outro. Só que na estrela de nêutrons você não faz isso com temperatura alta, você faz com temperatura baixa, você só simplesmente aumenta a densidade. Esse é um regime no espaço de fase que nós simplesmente não sabemos o que acontece. Mas, se você me falar, poxa, eu queria entender melhor o que está acontecendo com base no quark gluon plasma, será que eu não posso usar e relacionar a informação que sai desse detector com o que vem em estrela de nêutrons? Dá para fazer. E como que se faz isso? A gente pode, sabendo que essas partículas que saíram da nossa colisão são muito numerosas, são de diferentes tipos, uma das coisas que a gente tem, que é o estado da arte do nosso experimento no momento, peraí, deixa eu voltar atrás, é o seguinte: as partículas saíram, eu posso ir lá e fazer uma brincadeira na qual eu vejo se essas partículas, depois da interação do quark gluon plasma, interagiram entre si. E eu vou te dizer, o que isso tem a ver com a estrela de nêutrons? Isso tem tudo a ver com a estrela de nêutrons. Por quê? Porque na estrela de nêutrons eu não preciso ter derretido tudo perfeitamente, mas eu preciso entender ainda quais são as interações base entre os meus elementos que poderiam vir a constituir a estrela de nêutrons. Será que é plasma? Ou será que é nêutron apenas? Aí você me fala, pô, nêutron é um tipo de bárion. Pode ser que eu tenha lambda, que é outro tipo de bárion, mas é estranho. Ou Xi, eu falei para vocês do Xi também. Então aí você pode se perguntar, que diabo tem dentro da estrela de nêutrons? E para responder essa pergunta, a gente precisa de um modelo. Só que esse modelo precisa, como constituinte fundamental dele, entender como funciona a interação entre as partículas que eu posso vir a colocar dentro da estrela de nêutrons. O nosso experimento consegue te dizer isso. Por quê? Porque tanto o plasma, a gente consegue estudar o plasma, quanto a parte final pode ser estudada, pode ser olhada, para ser entendido o que acontece quando um nêutron bate com outro nêutron. Isso vai ser difícil experimentalmente, mas tudo bem. Ou um Xi bate com um Xi e assim por diante. Tá? Então, tem muito a ver, a gente consegue fazer, e a gente tem artigos saindo que tem a ver, olha, isso aqui te diz que, basicamente, dentro da estrela de nêutrons, se você tiver partícula estranha, a pressão vai ser maior, a pressão vai ser menor, dependendo da partícula. Então, assim, isso te diz um componente fundamental para entender o que acontece em estrela de nêutrons. Tá?
Então essa é uma das grandes linhas de pesquisa que a gente também faz no Alice no momento. Eu falo demais, né? Desculpe. Deixa eu pegar uma carona, então, talvez na pergunta do João, porque o Pedro falou do LHC e LHCF, né? E o João emendou, na verdade, a pergunta que o Pedro falou sobre as energias, se elas são cinéticas, né? Opa, desculpa. Ele falou... Não, mas é que eu vou pegar a carona com ele, foi muito bom, ainda bem que ele também fez a pergunta. Que ele pergunta como é que temos certeza de que as partículas elementares liberadas, bem como a energia liberada, não é influenciada diretamente pelo objeto da medida, né? Uma vez que qualquer medida consiste basicamente numa troca de energia entre objeto medidor e objeto medido. Uhum. E aí eu vou pegar um pouco de carona, porque nos seus desenhos que você mostra a trajetória da partícula, certo? Naqueles, em especial nas imagens perfeitas, essas ali, né? E se podia explicar um pouquinho melhor se de fato vocês medem as trajetórias ou medem somente 2 estágios, como é que você recupera essa trajetória? Você mede várias vezes, várias camadas, ou mede apenas na saída do detetor, na entrada e o ângulo, e daí você reconstrói a trajetória? E aí, obviamente, se isso tem a ver com a interação com o detetor, né? Se o detetor influencia na sua interação. Claro. Tá. Isso é uma coisa dificílima de fazer, e eu honestamente não fiz justiça ao trabalho que vai nisso falando o que eu falei. Então, basicamente, eu vou aproveitar essa figura aqui. Eu chamo a atenção para o fato de que essas trajetórias, na realidade, estão cheias de pontinhos. Tá vendo que são pontinhos azuis, pontinhos amarelos e tudo mais? Esses são os elementos básicos que a gente mede. A gente não mede a trajetória. Então, a gente mede, na realidade, se você pensa na câmara de projeção temporal, vou usar ela de exemplo. Ela é um cilindrão com 5 metros de diâmetro, tá? E o diâmetro interno dela é de 85 centímetros. Então, basicamente, você tem um volume ativo de detecção, que é esse cara aqui de fora, e o que você pega não são as trajetórias, são conjuntos de pontinhos que são energia depositada no seu gás, tá? Então, como é que funciona isso? Eu vou ver, para cada uma das trajetórias, se eu pego essa daqui, por exemplo, eu vou ver qualquer número entre 0 e 160 pontos. Isso por quê? Porque é a segmentação do meu leitor, tá? Então, eu tenho 160 pontos possíveis para medir, que podem ir do raio 0 até o raio máximo, né? 85 centímetros até 2,5 metros aqui fora. E esses até 160 pontos vão ser o que definem a minha trajetória. Só que o mundo não é perfeito, então a gente, na verdade, só mede em algum número intermediário, e a gente acaba cortando nesse número, a gente acaba pegando trajetórias nas quais eu achei pelo menos 80 pontos. Mas, basicamente, quando a gente começa a detecção, a gente não tem trajetória, a gente só tem ponto. E aí, uma das grandes coisas que a gente precisa fazer é, olha, eu faço um algoritmo sofisticado que a gente chama de Kalman Filter, que basicamente varre todos os pontos da minha figura de cabo a rabo, uma vez de fora para dentro, de dentro para fora e assim por diante, para achar um padrão que corresponda à melhor combinação possível dos pontos que dá uma trajetória, ou que dá 2.000 trajetórias. E aí você vê a complexidade da coisa, que você pode ter 2.000 trajetórias, cada uma deixando 100 traços, então você tem ali 20.000 pontos e você tem que associar os pontos corretamente. Esse é o desafio ali, por isso que eu disse que é meio injusto falar desse jeito. Enfim, o algoritmo é sofisticado, mas o que ele faz é, com uma eficiência não muito ruim, associar tudo isso a trajetórias e calcular uma trajetória válida. Aí você vai me perguntar, pô, Davi, mas cada ponto corresponde a uma perda de energia, e aí a perda de energia também modificou a trajetória, modificou. A gente corrige para isso em primeira instância. Isso é uma correção muito difícil de fazer. Você acaba usando um pacote chamado Geant 3 ou Geant 4 para fazer isso, mas você tem que levar em conta que você perdeu um pouquinho de energia. Então a curvatura mudou um pouquinho quando você estava lá dentro e quando você estava lá fora, porque, enfim, a partícula está perdendo um pouco de energia quando ela atravessou o gás. Aí você pode ficar meio chateado que ela perdeu energia, isso é difícil de calcular e tudo mais, mas tem uma vantagem grande de você ter perdido energia ali. Por quê? Porque o sinal que ela deixou, a intensidade do sinal que ela deixou e, portanto, o quanto de energia que ela perdeu, depende do tipo da partícula. Então, se eu estiver falando de um próton, isso perde energia, que é uma maravilha, deixa um rastrão ali, vai arrastando no seu TPC, deixa um rastro fortíssimo de ionização. Se você está com um pion, ele deixa um rastro muito mais fraco. E se você contabilizar qual que é a intensidade de cada sinal que você achou, você consegue identificar que tipo de partícula que é. Então, basicamente, você perde energia, e você trata isso
com uma perda de energia que é muito, muito pequena, tá? Então a gente opera, se você pensar em comprimentos de radiação, só a parte de silício do interno da Alice é 0,35% de um comprimento de radiação. Isso quer dizer que a gente fez o detector fino o suficiente para a gente perder menos de, peraí que eu não vou fazer a conta de cabeça, menos de 99% da nossa energia nesse detector, tá? Não, menos de 1%, tá vendo? Sabia que eu ia falar bobagem. Menos de 1%, agora faz mais sentido. Então, aí, com isso, a gente perde pouco, a gente sabe que a gente está interferindo pouco. E na TPC, então, nessa câmara de pressão temporal, é um gasto, você perde menos ainda de energia. Tem que levar em conta? Tem que. Mas você tem uma escala ali que nós estamos perdendo porcento da energia, 1% da energia, olha lá. Então, assim, você não vai interferir com a trajetória tanto assim. Largamente, eu confesso para vocês que, em muitos casos, a gente acaba usando essa trajetória com circunferência perfeita no plano transverso, como se não tivesse perdido energia, porque é pequena a perda de energia. Tá. Então é isso. Só complementar na pergunta, então, mas o que é o mensurável? A partícula passa no meio do gás, ioniza, e você detecta a radiação visível, ultravioleta, o que é que você, de fato, enxerga nesses pontos? Tá, o que você tem é o seguinte, esse detector, a câmera de projeção temporal, tem, a detecção funciona da seguinte forma, eu devia ter trazido animação para isso, que tem umas animações lindas. Você tem uma trajetória que sai aqui para fora, e aí essa trajetória deposita ionização ao longo desse gás, tá? Essa ionização, bom, como toda boa ionização, ela tem uma carga, e aí o que a gente faz é que essa TPC é um cilindro, e aí a gente tem as extremidades delas e o centro dela com uma diferença de potencial entre eles, fazendo com que essa carga depositada fique basicamente à deriva e então vá na direção da sua extremidade desse cilindro. Nessa extremidade desse cilindro, você basicamente captura os elétrons que saíram da sua ionização e com isso mede em que posição, em termos do plano transversal, que aconteceu cada ionização. Então, basicamente, o que você está vendo aí é isso. Tá? E aí, a outra coisa que você pode se perguntar, se eu jogo aqui uma certa carga depositada, ela viaja para a extremidade, o que acontece com a dimensão Z? A dimensão X e Y eu sei porque eu sei em que lugar da minha extremidade aqui bateu a minha carga. Mas a direção Z precisa ser reconstruída pelo tempo. Tá? Por isso que isso aqui é chamado de câmara de projeção temporal. O que acontece é que eu tenho uma ionização ali, essa ionização é carregada até a extremidade, ela é medida, então é uma carga elétrica depositada ali mesmo, pronto, e com o tempo de chegada dessa carga elétrica nessa extremidade, eu sei a direção, o tempo, a posição Z dessa ionização. Tá? Então, na verdade, a melhor, para ser sincero, isso também leva ao fato de que a melhor precisão que a gente tem é em X e Y. Em Z é um pouquinho menos preciso do que X e Y. Tá? Eu tô com a impressão que eu esqueci alguma coisa que eu ia falar, mas tudo bem, acho que se eu lembrar eu falo. Não, tá lá, vamos lá. Tá me escutando que eu perdi meu som. Tá meio abafado. Acho que você tá brigando um pouco com o seu microfone hoje, Thiago. É que acabou a bateria umas 3 vezes hoje. Tá. E muitas perguntas, né, nos estudos é considerada uma possível falha nas formas, teorias e conceitos que sabemos? Será que poderia haver uma resposta que hoje consideramos absurda? Tiago, desculpa, eu não sei, eu tô com dificuldade de entender a pergunta por causa do áudio. Você quer digitar? Vamos lá. Melhorou? Alô? Oi, pode falar. Deixa eu ver. Melhorou? Alô? Pode falar. Vou tentar entender. Ela está no chat, mas eu gosto de falar porque fica gravado no vídeo, né? Que o chat não vai para o vídeo. Então, o Lucas pergunta o seguinte: nos estudos é considerado uma possível falha nas fórmulas, teorias e conceitos que hoje são levados em conta, né? E será que é possível, será que pode haver uma resposta no que hoje consideramos absurdo? Acho que vai mais na linha do raciocínio da ciência, né? Como é que é o método científico, né? Uhum. Olha, essa é uma excelente pergunta. É uma pergunta que não é trivial para eu responder, porque basicamente isso iria requerer que eu apontasse para você onde pode ter alguma coisa da qual a gente não tem muita certeza numa teoria que é meio que não foi discutida aqui, né? Então, isso é um pouco complicado. No nosso quesito do Alice,
Eu acho que uma coisa que é importante a gente manter em mente é que o que a gente está estudando é um estado de matéria, né? E você tem nesse estado de matéria uma coisa composta, então você pode pensar que existem ali fenômenos emergentes, tá? O que são fenômenos emergentes? E fenômenos emergentes é uma nomenclatura, se você pesquisar, é bem interessante, mas é uma nomenclatura meio chique, só para dizer, olha, na verdade, quando você combina regras simples em um sistema muito complexo, às vezes o que sai é mais sofisticado do que a regra simples que você colocou, de uma forma que não é trivial. Eu acho que, nesse sentido, o que o experimento Alice está fazendo, em termos de descoberta, encaixa-se nessa categoria. E muitas das medidas que a gente fez foram nessa direção. Tá? Talvez essa seja uma resposta um pouco geral demais em relação ao que você esperava, mas basicamente é isso. Quer dizer, se você pensa, veja, eu vou fazer uma analogia com a química, para ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer com fenômeno emergente. A gente entende como são as interações de moléculas de água, quer dizer, H2O com H2O, a gente entende ligações químicas individuais, e tudo bem, individuais, eu posso conectar hidrogênio com oxigênio, maravilha. Se eu pego um conjunto, quer dizer, um bloco de gelo de água, e vou lá e estudo as propriedades, podem ter propriedades que não são tão triviais de adivinhar, baseado apenas na interação entre hidrogênio e oxigênio. Se eu penso num metal, podem aparecer, e aparecem mesmo, fenômenos que são estranhos, que você só vai conseguir entender se você pensar que é uma combinação muito específica de fenômenos mais básicos, que você já sabia antes, mas que, se você tivesse que chutar, você não ia dizer, opa, isso vai dar um fenômeno que nem esse que eu estou observando nesse cristal. Né? Então, isso é o fenômeno de emergência. E aqui acontece a mesma coisa, porque se eu posso me atrever a fazer uma analogia, o que a gente está fazendo aqui é o estado sólido da matéria nuclear. Então a gente tem uma sopa ali, então a gente está estudando as propriedades de uma matéria numa forma exótica, de uma forma sem precedentes na humanidade. E o que a gente vai encontrar são propriedades desse sujeito. Aí você vai me perguntar, pô, Davi, mas isso você vai dizer, isso quebra alguma coisa fundamental na teoria? Isso é uma coisa que é difícil até de dizer para você sim e não. Na verdade, se você pensar no que está acontecendo nessa matéria, a teoria fundamental que rege interação de quarks e gluons, que é a cromodinâmica quântica, vai caducar muito antes de você dizer para ela que você quer resolver o problema de uma sopa de quarks e gluons. Você não sabe o que fazer. Tá? Então, nesse sentido, o experimento Alice está numa situação um pouco complicada para eu te dizer, puta, eu sei exatamente isso aqui que vai falhar. É um pouco mais complicado do que isso. Eu estou estudando um fenômeno que tem uma complexidade maior. E com isso a gente aprende a respeito de muitas coisas. A gente, na verdade, tem resultados importantes que dizem pra gente coisas a respeito de como QCD funciona, que são, digamos, complementares à teoria. A teoria não consegue, isso é uma coisa intrínseca da QCD, a teoria não vai conseguir, nesse domínio que nós estamos operando, te dizer, olha, vai acontecer exatamente isso, de cabo a rabo, acabou. Não é Higgs. Higgs é um ambiente um pouco diferente, onde um pouco disso vai funcionar. Vai funcionar bem, na verdade. Plasma de quarks gluons, não. Mas aí está o desafio também. E a gente, na realidade, consegue dizer coisas, tipo, olha, se a gente fizer essas colisões nessa situação, acontece esse fenômeno. E aí chega um especialista em QCD para a gente e fala, isso quer dizer que então, quando eu tenho essa interação da QCD base entre quarks e gluons, eu preciso fazer isso nessa condição, obrigado. Eu não sabia isso. Pronto, e aí se avançou o campo. Mas não é uma coisa tão trivial quanto dizer, olha, esse cara que pode falhar. Tá? Esse negócio de esse cara pode falhar, isso talvez seja o domínio do LHCb, onde ele estuda a possibilidade de ter diferenças entre matéria e antimatéria. Esse é um caso onde você poderia falar um pouco mais nesse sentido, porque o LHCb tem como objeto de estudo uma coisa que é, olha, o mundo nosso é constituído por matéria, não antimatéria. Por quê? Porque a gente entende na teoria que matéria e antimatéria são duas coisas iguais, e não só, quer dizer, iguais com números opostos, mas elas são simétricas e iguais em comportamento, entre aspas, tá? Então, o que acontece também é que matéria e antimatéria é sempre criado em pares, na teoria, sempre. Quando você cria matéria, você cria o equivalente à antimatéria, sempre. Só que se isso fosse verdade completamente, nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque esse universo aqui não tem antimatéria, tem só matéria. Por quê? A teoria que a gente tem diz que matéria e antimatéria só é feito igualmente, quer dizer, o tanto que você faz de matéria, você tem que fazer de antimatéria. Só que nós estamos todos aqui sentados feitos de matéria. Por quê? Então tem que ter alguma coisa diferente entre isso que nós somos e isso que nós não somos. Esse é o objeto de estudo da LHCb. Aí você pode falar um pouco mais na linha da pergunta que é, olha, beleza, então isso aqui é o que eu quero estudar. Eu quero estudar a simetria entre matéria e antimatéria. Beleza. Acho que eu estendo muitas respostas, Thiago, desculpe. Imagina. Acho que essa aqui é a parte da conversa que acho que é interessante, né?
Deixa eu ver se todos foram perguntados. Não, tem o Leonardo fez uma outra pergunta. As partículas elementares têm uma carga atribuída a elas? Sim, a grande intensidade do campo magnético presente não poderia também alterar a trajetória das partículas, pelo que eu entendi da pergunta dele, das partículas elementares? Uma vez sabido que o deslocamento de uma carga em uma região de campo magnético há uma força que age sobre a partícula, alterando sua trajetória? Opa! Não sei se você entendeu a pergunta, né? Se existe carga nas elementares, elas também não deveriam se desviar antes de se recombinar? Sim. Na verdade, essa é uma outra área de pesquisa que acontece o seguinte, porque uma coisa bom, tem várias ramificações disso, mas o que acontece é que, sim, todos os quarks e os gluons têm carga. Tudo que você está falando aí tem carga elétrica. Na verdade, quarks tem carga fracionária, né? Gluons não, mas carga elétrica fracionária você pode ter para os seus quarks, tá? Então, o que acontece? Você, quando você tem o seu plasma de quarks e gluons, você de fato tem campos magnéticos. E por causa da densidade do seu sistema, você tem campos magnéticos que são gigantescos. Aonde? Na região de interação. Tá? Então, basicamente, quando você pensa na região de interação, a gente imagina, eu não vou lembrar o número direito, mas tem um campo horrorosamente forte em Tesla lá dentro, mas horrorosamente forte, tá? Esse campo leva a consequências, sim, só que essas consequências são muito indiretas, e uma coisa que você tem que se lembrar, se isso deflete trajetórias, essa deflexão, claro, vai acontecer sempre ao longo do volume nuclear ali, então é uma deflexão que não é que vai afastar a partícula de onde ela veio, vai tudo de um ponto para o seu acelerador, mas existem padrões, tá, que podem aparecer na sua interação devido ao efeito do campo magnético intenso que aparece. Tá? Então, isso é o que a gente chama de efeito quiral magnético. E a gente, inclusive, publicou um artigo recentemente sobre isso no LHC e no Alice. E, bom, basicamente, não dá para ver muito a respeito disso ainda com a precisão que a gente tem. Tá? Então, uma das coisas que você tem que lembrar também é que isso, mesmo por mais que o efeito de campo magnético seja devido a um campo magnético muito intenso, existem também as outras interações acontecendo que vão dificultar a sua sensibilidade perante esse efeito. Tá? Então, basicamente, é um negócio muito difícil de medir. A gente não tem assim um resultado que seja terrivelmente indicativo de que houve isso, porque é muito difícil de isolar. Mas que existe um campo magnético muito intenso, existe. Mas então deixa eu de novo, eu sempre venho com uma dúvida acima. Mas acho que ele se referiu especificamente, talvez, Leonardo, você possa comentar, ao campo magnético externo gerado por suas bobinas, se ele sim deflete as partículas elementares. E eu acho que você foi bem mais a fundo que você falou do campo magnético interno, né, entre que uma partícula faz na outra. Eu falei dentro do plasma, não fui muito longe. Não, talvez você tenha respondido a pergunta. Esse campo magnético interno ele é muito maior do que o externo, então se esse aí já não dá a diferença, o externo, então, menos ainda. É verdade isso que eu falei ou não? Então, peraí, agora que eu vi a pergunta. Não, então, desculpa, Thiago, repete para mim o que você falou agora que eu fiquei atrapalhado. Não, acho que você comentou sobre o campo magnético interno, de quando essa sopa acontece. Isso. Agora, se esse campo magnético interno ele já é ordens de grandeza maior do que o seu campo magnético externo pela sua bobina, e nem esse interno você consegue detectar, o externo menos ainda, né? Acho que talvez responderia também a pergunta dele. Não. São coisas diferentes. Porque, assim, uma das coisas que acontece, esse campo gigante que eu falei é no plasma, tá? Então, eu pensei que era mais ou menos isso. Mas aí tem outros 500, que é o seguinte. Acabou o plasma, tem as suas partículas viajando em toda direção. Aí, imediatamente, elas meio que desacoplam uma da outra, porque vai uma para cada lado e acabou. Mas, se você olha esse desenho que eu tenho aqui, esse vermelho, de fato, é uma bobina gigante e isso gera um campo magnético. Você fala... Ele interfere? Sim, ele interfere, mas ele é necessário, porque é ele que curva essas trajetórias de uma forma controlada. Tá? Então, o que acontece? Basicamente, essas partículas elas não vão interagir muito umas com as outras, tá? Isso não vai ser um efeito tão grave,
Mas o fato de que elas fazem curvas específicas permite que você diga quais são os momentos delas, basicamente. Tá? Então, esse campo magnético está sob controle. Agora, o que é importante chamar atenção também, porque isso que eu estava falando do campo magnético interno é um negócio que acontece lá no meio da interação, em um intervalo de tempo que é 10 a menos 24 segundos. Aí, essa parte de fora, que é essa curvatura maior, aí nós estamos falando de outros 500, nós estamos falando bom, 10 a menos 10 segundos, talvez, coisa desse tipo, tá? Então, são outros 500 em termos de duração. Mas isso é bom, a gente curva essas partículas e isso é bom, não é ruim. Tá? É isso. Se você pensar em carga elétrica, só um último comentário, carga elétrica de uma partícula frente à outra, isso não é um grande problema, porque no volume que está, não vai fazer diferença. O único efeito que é relevante para nós é que se você operar o detector por um tempo longo o suficiente, você pode ter acúmulos de carga que bagunçam você um pouco, mas isso a gente corrige. Tá? Ok, achei. Ele agora entendeu a sua resposta. Eu também. Beleza. Bom, eu consegui convencer vocês. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Não? Professor, O problema é que aqui a gente não consegue saber se a pessoa está digitando. Vai lá, Leonardo, fala ao vivo. Só por voz, porque eu acho que não ia dar tempo de escrever, que você ia encerrar antes, então eu vou fazer por voz. Com esse desvio que tem pelas bobinas, por causa das partículas, isso ajuda também a vocês diferenciarem qual partícula está desviando para qual lado? Sim, bom, a primeira coisa que eu te digo é que se você tiver um desvio para uma direção ou para outra direção, você tem carga positiva ou negativa. Essa é a primeira coisa. Isso já ajuda pra caramba, tá? Aí, a outra coisa que eu te digo é o seguinte, quando eu falei para você que você quer saber que tipo de partícula que é, muitas vezes você faz uma medida, mas você precisa saber, olha, eu não sei se a partícula depositou muita energia porque ela é uma partícula pesada e com um momento tal, ou com uma velocidade tal, ou se ela depositou muita energia porque ela é uma partícula leve com uma velocidade diferente. Pronto, alguma coisa desse tipo. Então, existe uma certa ambiguidade, se você parar para pensar aqui, e, na realidade, o fato de que ela se curva de uma determinada forma é só um dos componentes, que é o quê? Momento. Mas com o momento apenas, eu não sei a espécie da partícula, tá? Pode ser que eu precise da velocidade também. E a velocidade e o momento permitem que eu ache a massa. Essa é uma das formas que a gente tem para detectar a espécie da partícula. O que a gente faz? A gente mede o tempo que uma partícula demora para chegar lá no exterior do detector. Não exatamente nesse exterior, mas um detector dedicado que reage em picosegundos de tempo. Ele é extremamente rápido e ele te fala, opa, essa partícula chegou 60 picosegundos depois da interação base. O que eu sei com isso? O momento e a velocidade. E aí você já sabe que momento e velocidade, você sabe a massa. Então, com a curvatura, eu sei o momento. Se eu botar mais um elemento para completar o circuito aqui, se eu disser que eu sei a velocidade, eu sei a massa. Bom, aqui não vai ser pego a MV, vai ser pego a gama MV, mas ainda assim, eu sei a massa. Tá? Então isso ajuda muito. Eu tenho que combinar todas as informações. Tá? Entendi, obrigado. Nada. Eu acho que essa que é a beleza desse tipo de experimento, né? Você tem várias informações espalhadas, né? E remontar o Lego depois dele quebrado, que eu acho que essa é a genialidade que está nesse experimento, né? As pessoas que trabalham. Então, acho que é bem interessante mesmo. Por isso que precisa de 1000 pessoas para fazer isso aqui. Porque, olha, eu não consigo fazer justiça para tudo que é feito aqui, não, cara. É muita coisa. Bom, pessoal, então acho que pelo jeito se alguém tiver mais alguma coisa, abre o microfone, hein? Pelo jeito ninguém vai ter nenhuma pergunta. Davi, muito obrigado de novo por ter dado essa palestra para a gente, foi muito interessante. Acho que esclareceu bastante para o pessoal, né, um pouco do que você faz. E também a complexidade dos experimentos, né, que eu acho que isso também é interessante entender que você precisa de muita gente, precisa de colaboração, e é assim que segue a ciência, certo? Você precisa de troca de informação. Sem troca de informação é difícil de seguir. Então, muito obrigado mais uma vez, viu, por ter participado. E espero que talvez a gente possa se encontrar em futuros anos aqui também na disciplina de novo.
Beleza. Beleza, obrigado a vocês, gente. Valeu aí. Até mais. Bom, Até pessoal, mais. até mais. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Falou.